Irmãos, no domingo passado à noite, eu preguei em Mateus capítulo 5, verso 23 ao verso 24, dizendo que nós podemos cultuar, adorar, servir ao Senhor, trabalhar muito na sua obra, mas que se nós tivermos alguma pendência com alguma pessoa, se nós tivermos em nosso coração alguma espécie de mágoa, rancor, ódio ou raiva de quem quer que seja, que Deus não está aceitando nosso dinheiro, não está aceitando nossos louvores, não aceita o nosso trabalho que prestamos para Ele. Semana passada nós falamos sobre isso e nós aconselhamos que os irmãos estivessem procurando resolver suas pendências, senão até o dinheiro que você oferta para que o reino de Deus seja espalhado sobre a face da terra é uma maldição na sua vida e você não deve fazer isso. Nós falamos que o cristão, ele não pode ter ódio, raiva ou mágoa no coração. Ponto final, não tem meio termo. Se você tem, você precisa ser tratado pelo Espírito Santo, porque você está desagradando o coração do Senhor e você não receberá bênçãos, porque Deus não abençoa quem tem o coração endurecido, o coração com ódio, raiva ou qualquer tipo de pendência. Hoje pela manhã eu trouxe uma palavra onde nós refletimos de uma maneira também sincera, de uma maneira clara, onde nós precisamos ter cuidado com a nossa vida. De forma que muitas pessoas estão dizendo: eu não recebo o milagre que eu peço, eu não tenho visto os meus sonhos serem realizados, eu não tenho visto as bênçãos do Senhor serem derramadas sobre mim, mas não avaliam o próprio coração e a própria mente para saber se tem dado a contrapartida, porque o nosso Deus é um Deus que exige vida santa, uma vida reta, uma vida de dedicação a Ele, uma vida de comprometimento com a palavra dEle. E dessa maneira, se você serve ao Senhor, mas você não tem feito o que o seu Senhor ensina na Bíblia, você também está ofendendo o coração de Deus, e certamente a pedra de tropeço para que bênçãos sejam derramadas sobre sua vida é você mesmo, porque Deus não vai abençoar pessoas que não têm comprometimento com Ele. O Evangelho é fácil para quem não conhece a Bíblia. Martinho Lutero já dizia isso no século XVI. Se algum cristão chegar em alto e bom som e dizer para um outro cristão: olha, ser cristão é a coisa mais fácil do mundo, você pode ter certeza no seu coração que essa pessoa nunca foi cristã, porque cristão, ser cristão no sentido mais belo da palavra, não é fácil, é muito difícil, e são poucos os que conseguem caminhar de uma maneira santa, porque ele precisa viver o ensino que Jesus ensinou. Ele precisa praticar o que Jesus praticou, ele precisa falar como Jesus falou, ele precisa pensar como Jesus pensou, ele precisa andar como Jesus andou, e aí nós encontramos vários ídolos que tomam o nosso coração. Nós encontramos vaidade, orgulho, prepotência, cegismos, achismos e tantas coisas que tomam conta do nosso coração. A gente é ávido em quebrar imagens de escultura feitas de gesso, feitas de madeira, mas nós temos dificuldade de queimar e de quebrar imagens virtuais que são coisas da carne e que muitas vezes nós vivemos na carne. Então a gente precisa refletir, e falamos isso pela manhã, sobre a nossa postura enquanto cristão. Antes de perguntar por que Deus não tem sorrido para nós, não tem derramado bênçãos sem medidas sobre nossas vidas, embora façamos tudo direitinho, precisamos avaliar se de fato estamos nos comportando como cristãos de segunda a segunda, e não apenas no dia de domingo. Porque domingo é apenas o posto de combustível, é apenas abastecimento. Mas é de segunda a sábado que nós mostramos quem somos através de uma vida como a que Cristo viveu. E nós lembramos ainda que é preciso valorizar as coisas que Deus ensinou na sua palavra. Por isso que em breve a gente vai falar sobre os 10 mandamentos, sobre as bem-aventuranças e sobre alguns ensinos que são fundamentais, inclusive quanto ao dia do Senhor, que é algo tão importante na vida do cristão. Hoje eu trouxe a figura de uma moça aqui, que eu queria que vocês vissem, talvez alguns conheçam, né? Essa senhora americana, ela se chama Ava Gardner, e ela foi considerada uma das mulheres mais lindas do mundo na sua época. Ela experimentou
alguns casamentos, ela se casou 3 vezes com homens ricos da sua época e com homens proeminentes da sua época. O seu marido mais famoso e mais conhecido não era nada menos do que Frank Sinatra. E o casamento dela com Frank Sinatra foi o que mais durou 2 anos. Os outros duraram menos do que 2 anos. Quando ela estava perto da sua morte, ela deixou um trecho no seu diário fantástico. Quando ela estava perto da morte, ela cunhou uma frase fantástica. Embora tenha vivido no meio de riquezas, fama e beleza, ela disse o seguinte: eu trocaria minha carreira por um casamento longo e feliz. Um homem bom a quem lhe pudesse amar. Queria cozinhar e cuidar da casa para ele. Alguém que ficasse comigo o resto da minha vida. Jamais me encontrei. É engraçado, as donas de casa hoje reclamam. E nós muitas vezes reclamamos da vida que temos. Esta mulher viveu provavelmente do outro lado da nossa realidade. Mas ela vai dizer, próxima da morte, que ela trocaria a carreira dela, isso é muito forte, por um casamento longo e feliz. Ela queria apenas cuidar de casa, educar seus filhos e amar seu esposo. Alguém que ficasse com ela o resto da vida dela. E ela diz que ela nunca encontrou. Eu chorei quando eu li esse texto. Porque é muito triste a gente olhar para os seres humanos, como a Ava Gardner, e a gente pensar que uma figura tão importante, e perceber que essa figura tão importante viveu uma vida tão miserável, embora tenha vivido. E eu questiono se de fato tenha vivido, porque na minha perspectiva tem pessoas que vegetam, não vivem. Porque você vive quando você encontra o sentido pleno da existência. Quando existe não apenas uma pendência de ódio, de rancor no coração, como falamos semana passada, que Deus não aceita nenhuma oferta, nenhum trabalho, se você tiver pendência, por outro lado, você fica a pensar numa pessoa que vive a vida inteira tendo uma pendência consigo mesmo, não se realizou. Ela era importante, mas todos os seres humanos são importantes. Porque segundo o Gênesis, Deus nos fez a imagem e semelhante dele. Nós somos pessoas importantíssimas. Nós somos pessoas belas, nós somos pessoas inteligentes, nós somos pessoas que fomos escolhidas e no mundo só temos nós. Não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém que fala igual a você. Não existe ninguém que pensa igual a você. Não existe ninguém que tenha o cabelo do seu jeito, do jeito que você gosta. Não tenha ninguém que planifique todos os seus prazeres e todos os seus gostos. Por isso que todo ser humano ele é importante. Agora, quantas pessoas estão na mesma condição dessa senhora que já morreu? Quantas pessoas vão chegar no final da vida, vão colocar a mão na cabeça e vão dizer assim: trabalhei tanto, lutei tanto, mas eu deixaria de trabalhar hoje tudo que eu trabalhei para poder fazer isso ou aquilo. Ou, olha, eu mergulhei de cara na minha família, deixei de trabalhar, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu daria um tempinho para a família, um tempinho para o trabalho, eu seria mais equilibrado. Ah, eu dediquei tanto tempo à igreja, destruí minha família, destruí meu trabalho. Ah, se eu pudesse rever e ter mais equilíbrio. Eu fico a pensar e tenho medo no meu coração, se existem, e é possível que exista, pessoas que são cristãs e que ainda não sejam totalmente, completamente realizadas. São pessoas que não têm mágoa no coração, não têm raiva, são pessoas que liberaram perdão e têm facilidade de liberar perdão.
Mas são pessoas que quando deitam à noite ou quando levantam pela manhã, tem um vazio no coração. Tem algo que não está concretamente resolvido. E tem grande possibilidade de chegar no final da vida, olhar para trás e perceber que aquilo que se valorizava tanto não foi tão legal. Porque as nossas priorizações, as nossas prioridades, os valores que nós damos a determinadas coisas, talvez não merecessem o valor que nós temos dado. Muitas vezes nós priorizamos coisas que Deus não queria que nós priorizássemos. E muitas vezes nos dedicamos às coisas que Deus não deseja que nós venhamos a dedicar. Porque o ideal daquilo que está na palavra é um equilíbrio, é uma moderação entre os aspectos da nossa existência. Quando nós perdemos o equilíbrio, quando nós perdemos a moderação, nós vamos perceber que há um desajuste. Porque não dá para você se dedicar a apenas uma coisa na vida, porque no final da vida vai faltar. Maio está chegando e eu já falei com o pastor Dulce que a gente vai trabalhar muito sobre as famílias bíblicas. Mas eu quero adiantar que a maior tragédia que existe, especialmente no Antigo Testamento, é a existência de vários pastores da época, sacerdotes e profetas, que foram excelentes sacerdotes, excelentes profetas, mas tragédias como marido e como pais. Ganharam almas para Jesus, mas perderam sua família. E hoje, como nós temos um índice de filhos de pastores, presbíteros, líderes, crianças que nascem na igreja, que têm a mais pura educação e que quando se transformam em adolescentes jovens, vazam da igreja, é uma coisa absurda. As igrejas, elas enchem por causa de pessoas que se convertem depois de uma determinada idade. Porque o êxodo de pessoas que nasceram na igreja e vazam é uma coisa absurda. Isso não devia ser assim. Tem alguma coisa que está errado. Alguma coisa. Nós precisamos ter um misto, um equilíbrio entre família, igreja, trabalho. A gente precisa orar por isso na nossa vida. Porque nós temos áreas pelas quais Deus nos chamou. E daí ela traz uma experiência, eu acho que ela não é tão bonita assim como dizem, né? Eu acho que a Joelma do Calypso seja um pouquinho mais engraçadinha. Mas, ainda mais quando ela sacode o cabelo assim, né? Fica uma graça. Mas eu queria dizer para você que o medo do meu coração, e eu espero que você também tenha esse medo, é de nós chegarmos a 80, 90, 100 anos e a gente descobrir que a gente fez besteira com a nossa vida. É isso que me traz preocupação e que me faz sentir dor na alma. E eu espero que você pense nisso. Se você partisse hoje, se Jesus chamasse você hoje para a glória, se você fosse acamado e você tivesse que pensar em o que você ia dizer: não fiz tudo o que eu queria, estou realizado como homem, como profissional, como crente, você estaria ou tem alguma coisa faltando? Ela chegou ao final e disse: eu trocaria minha carreira. Eu deixaria de ganhar dinheiro para cozinhar. Eu deixaria de ter fama para poder arrumar uma casa. O texto que eu tenho para vocês hoje está em Efésios. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 5. Eu creio que é um texto importante para nossas vidas e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite rapidamente. Efésios capítulo 5, na minha Bíblia, está na página 208. Página 208 do Novo Testamento. Amém? Amém. Alguém já achou? Ou misericórdia? Misericórdia. Amém? Amém. Amém. Misericórdia só está dizendo a Juliana, o Fernandinho que consome ela. Esquenta não, Juliana, vai pegando a bênção. Né? O verso 14 diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Você pode ler comigo? Desperta, ó tu que dormes,
levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse texto não foi escrito para ímpio. Esse texto não foi escrito para pessoas que não tinham Cristo. Foi escrito para pessoas que já eram crentes, mas que, pode tirar o Lucas, que as pessoas estão olhando, especialmente os homens, muito para ela. Obrigado. O Azael, Tânia, nem te digo. Carlinhos, Cleusa. Chega a dar uma virada aí. Dá uma cotovelada aí. Cleusa já deu uma cotovelada nele. Eu estou disposto, minha esposa pode ficar tranquila. A gente tem uma falta de impressão do que é um cristão. A gente pensa que o cristão ele é um super-herói e que ele está acima de tudo e de todos, que a predestinação garante a salvação dele. A predestinação garante a salvação daquele que é crente, sincero e verdadeiro. Porque se você é crente, se você é predestinado, você evidencia na sua vida aquilo que você foi, que Deus fez dentro de você. E o que Paulo deixa aqui de sobreaviso é que tinha crente na igreja de Éfeso, que foi plantada por ele mesmo, que existiam pessoas que estavam na igreja cultuando, que estavam na igreja adorando, que estavam na igreja louvando, mas que estavam mortas. E aí ele pega um hino cristão, porque esse texto aqui era um hino que a igreja primitiva cantava, era uma música, e ele escreve, insere essa canção do primeiro século na sua carta aos Efésios. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ora, bolas, mas será que tem gente crente que está morta e que está dormindo? Que precisa ser despertada? Tem. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite. Efésios capítulo 2, verso 5 e verso 8, a Bíblia diz o seguinte, 2 verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha, a Bíblia está dizendo que Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele deu vida, ele não deu morte. Efésios 5, verso 8, a parte A diz assim: pois outrora eres trevas, antes vocês eram trevas. E em Salmo 51, verso 5, a Bíblia diz assim, por boca de Davi: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi falando que todos nós nascemos em pecado, e por isso nós estávamos nas trevas. Mas em Romanos capítulo 3, verso 23, a palavra de Deus diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, trocando em miúdos, nós estamos ferrados e estamos numa situação ruim, porque nós nascemos pecadores. Mas Deus resolveu isso, enviando a luz ao mundo, enviando Jesus ao mundo, para que nós pudéssemos encontrar a luz, para que nós pudéssemos ter esperança, para que nós pudéssemos ser salvos. E Cristo mudou a nossa vida. Cristo entrou em contato conosco. Mas quando Cristo faz uma obra no nosso coração, Ele ilumina a nossa vida. E luz aqui, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, significa não apenas a ausência ou o aniquilar das trevas, mas significa vida transformada. Há poucos dias eu assisti o filme 127 Horas que o pastor me indicou, a Amanda também viu imediatamente. E é um filme muito interessante que eu não vou contar para você, mas o fato é que aquele personagem ele precisava de sol e ele só tinha sol 15 minutos por dia. Porque o ser humano não consegue viver sem luz. Inclusive, é prescrito por psiquiatras que a pessoa depressiva, ela pegue sol, ela tome sol, na linguagem deles, alguns instantes por dia. E para quem tem depressão é a pior coisa, porque a melhor coisa para quem tem depressão é ficar num quarto escuro, trancado, sem ver ninguém. A luz é vida. A luz traz saúde. E Paulo está dizendo que aquele que está na igreja, mas que não tem vivido uma vida transformada, que não tem experimentado da glória de Deus, não porque Deus não quer abençoar, Deus está com as suas mãos abertas, mas porque não tem tido um comprometimento sério de viver para a glória do Senhor, precisa ser desperto, precisa se levantar dos mortos, sair do cemitério, precisa deixar que Cristo ilumine
Mas o que é deixar Cristo iluminar uma vida de alguém que já é crente? Irmãos, é viver aquilo que a Bíblia ensina. É ler a Bíblia, ter uma vida de oração e fazer o que agrada ao Senhor. Se você for ver em Efésios mesmo, o apóstolo Paulo cunha um texto dizendo o seguinte: não apagueis o Espírito. O crente que é crente nunca vai ficar sem o Espírito de Deus aqui. Mas aquele apagar o Espírito é uma vida completamente vivida pela carne, completamente vivida pela vontade da pessoa e não pela vontade de Deus. E nós, como somos cristãos, e eu encerrei o sermão de hoje falando sobre isso pela manhã, Gálatas capítulo 2, verso 20. Lembram disso? O que diz? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como tem mentiroso nas igrejas? Como tem gente que pode falar isso no domingo, no culto e na escola dominical, mas no dia a dia não pode? E a pergunta que eu faço ao meu coração nesse momento de transição, e que você deve fazer no seu coração, é: Cristo de fato vive em você? Cristo realmente é a sua palavra? Cristo realmente é o seu pensamento? Cristo realmente é a sua ação? Porque, como eu tenho dito, o mundo está de mal a pior. Aquele moço, como falamos, Fabiano, levando tiro lá, o moço já tinha dificuldade com audição, agora com problema de visão. A Maria Antônia, 48 anos, troca de tiro, bandido, a gente falou pela manhã, assassinada. E quantos mais assassinatos? Qual é a esperança do nosso tempo? A esperança do nosso tempo é crentes comprometidos com a verdade, que vivem a verdade, que deem a cara a tapa e que façam alguma coisa, que é exatamente viver aquilo que Cristo ensinou. O nosso tempo é o tempo em que nós devemos sair de trás da trincheira. O diabo está vindo com exércitos maus. Pessoas mais estão usando a Bíblia para tirar dinheiro dos menos entendidos. E nós? O que nós que nos dizemos conhecedores da palavra, de uma posição equilibrada, de uma posição onde valorizamos as Escrituras e não as pessoas exatamente, que não adoramos uma denominação, nem nos submetemos a um pastor no sentido de tomá-lo como um senhor, mas apenas um companheiro de luta, de caminhada na estrada? O que nós temos feito? Eu estava vendo, o Rio de Paz se mobilizou contra a violência em Niterói. Não tinha 50 pessoas. Mas qualquer show que se faça, o povo está lá. E eu fico a imaginar uma nação do salário a 600 e pouco já está dando briga, porque vão dar um grande aumento agora para o ano que vem, que eu estou sabendo aí, né? Parece que vai de 600, é uma coisa para 670, um aumento de 40 reais. 40 reais. O nosso povo não está lutando. Nós somos protestantes, porque nós protestamos contra as coisas erradas desse mundo. Nós somos profetas e sacerdotes. Mas eu percebo que às vezes nós estamos dormindo, porque para nós é tudo difícil. Nós não temos feito vigílias, nós não temos feito retiros espirituais, nós não temos feito oração, nós não temos incomodado as pessoas para orar, nós não temos visitado uns aos outros. Nós estamos dormindo, cada um se preocupando com o seu bem-estar, cada um lutando com suas coisas, mas esquecendo que nós estamos nesse mundo para ser luz e sal da terra, e que o mundo só vai encontrar esperança no dia que nós formos para as ruas viver aquilo que Cristo nos ensinou. Nós somos pecadores, mas temos Jesus como nosso Salvador. Esse Jesus não é apenas Salvador, Ele é luz, Ele ilumina a nossa vida. E quando a Bíblia diz ilumina, Ele transforma a nossa vida. A gente precisa viver o que Ele ensinou. Se nós não vivermos aquilo que a luz cria em nossos corações, podem ter certeza, nós estamos dormindo. Nós estamos no cemitério. E como eu dei aqui no semear na sexta-feira, a igreja de Sardes era uma igreja poderosa, uma igreja que tinha tudo certinho, nada faltava, era tudo perfeito, e que tinha paz. Mas Jesus disse para aquela igreja: essa igreja tem paz de cemitério.
Nós não fomos chamados para ter paz no cemitério. Nós fomos chamados para ter a paz que inunda e ultrapassa todas as dificuldades e lutas dessa existência. Mas nós temos que entender que, apesar dos problemas que eu tenho, que você tem, nós somos a esperança de Deus para esse mundo, irmãos. Amém. Eu e você. E é por isso que nós precisamos refletir sobre isso. A Sociedade Bíblica do Brasil vai dizer o seguinte com relação à luz: a ideia que tudo que se expõe à luz é transformada por ela. Essas palavras chamam os homens para perceberem a obra transformadora da luz do mundo. É a obra transformadora. Eu não tinha sentido, mas agora eu tenho sentido. Eu não era realizado na minha vida em alguns aspectos, mas agora eu sou realizado. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Em João 8,32, Jesus disse o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, disse Jesus. Isso é forte demais. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você é um irradiador de luz. Na sua casa, quando falta energia, você brilha mais do que vagalume, porque você é um cristão. Eu creio que você brilha. Eu quero crer nisso. Algumas coisas básicas. No sábado é importante que você durma mais cedo. Durma orando para que no domingo de manhã você esteja na escola bíblica dominical. Porque se você não aprender da palavra, você vai ser um ignorante espiritual. No domingo você deve evitar qualquer programação que atrapalhe os trabalhos da igreja, porque domingo é o dia do Senhor. Isso está lá nos 10 mandamentos. Você precisa ter uma sistematização na sua vida de ler as Escrituras todo dia. Acho que foi a Silvestre que postou no Facebook. Ou esse livro, a Bíblia, vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. É sistemático. Você todo dia tem que ler a Bíblia e orar. Não apenas ler e praticar. Se você não fizer isso, você não experimentará a luz da vida que é Jesus Cristo. Mas pastor, eu sou sincero, eu sou crente. Amém, você é crente, você vai para o céu. Mas no final da sua vida, talvez você vá dizer o que eu já ouvi muitas vezes nos CTIs do hospital, em lugares onde tem pessoas com câncer morrendo, onde tem pessoas morrendo com AIDS. E nós perguntamos: o que vocês fariam de novo? Se eu pudesse voltar atrás, eu servia mais a Jesus em vez de cuidar dos meus prazeres. Quantos idosos voltam para Jesus no final da vida? E a gente pergunta: qual o seu arrependimento na vida? De ter abandonado Jesus na minha juventude. Hoje, a experiência da Ava Gardner traz um questionamento para a minha vida e para a sua. Nós somos pessoas realizadas? Você está realizado com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos? Você está realizado profissionalmente? Você está realizado com sua igreja? O que falta na sua vida para que você se sinta realizado? E se você não está realizado, qual é o problema? O que está impedindo? Vamos tratar, porque o cristão ele é realizado. As coisas não acontecem tudo do jeito que a gente quer, mas a gente é realizado porque Jesus mostra a sua vontade, mostra o seu querer. E quando Deus diz não, nós sabemos que Ele está dizendo não para o nosso próprio bem. Eu quero falar 3 coisas para a gente encerrar a nossa prédica de hoje. Sair do cemitério e ter a vida iluminada por Cristo é algo urgente. Se você está com problema nessa área, você precisa hoje clamar: Deus, me ilumina, porque eu não quero sair desse culto sem ser iluminado pelo Senhor. Por exemplo, confusão em casa. Como é que está a sua casa? Briga todo dia?
Isso é de Satanás, ou da carne. Porque a casa do crente tem que ser um pedaço do céu. Se você é mulher e você é homem, você só está tendo briga, em nome de Jesus, comece a orar, porque isso é coisa do diabo e da carne. A sua casa não foi para ser chamada casa do inferno, mas casa do céu. Eu convoco homens e mulheres para orarem comigo, para terem impacto, para que não saiamos daqui sem vergonha na cara, mas que tenhamos aqui vergonha na cara como cristãos e mudemos nosso comportamento. Se no nosso trabalho nós só blasfemamos e reclamamos, nós precisamos avaliar que tipo de gratidão nós temos no coração. Porque por mais difícil que seja uma profissão ou um trabalho, é uma bênção que Deus dá. Trabalho não foi maldição, trabalho é honra que Deus nos presenteou. Gênesis não fala de maldição no sentido que as pessoas interpretam. Trabalho é bênção. É com o nosso trabalho que a gente consegue comer no dia a dia. É com o nosso trabalho que conseguimos realizar os sonhos. É com o nosso trabalho que Deus realiza milagres nas nossas vidas. É com o nosso trabalho e dedicação que a gente se esforça. Viver no trabalho reclamando, porque eu sou isso. A gente sabe que um dos melhores salários do Brasil é de professor. O professor está tudo rico, a gente tem acompanhado isso. A gente só encontra professor reclamando. As crianças não dão trabalho, né? Eu fico bobo com titias que estão na creche ou dão aula para criancinha de 4, 5, 6, 7 anos, são tudo quietinhos. Mas se você foi vocacionado para isso, você tem que pedir a Deus para cortar a tua língua quando você for reclamar daquelas pestinhas que às vezes você usa esse nome. Não são pestinhas, são crianças. E se Deus te deu a vocação para trabalhar naquela área, você precisa glorificar o Senhor naquela área. Mas é difícil. É difícil, mas você é crente. Então você não é crente ou você não quer viver conforme Deus ensina. Se você tem seu marido, eu não quero saber se ele é gordo, magro, careca, branco, alto. Não quero saber. Se casou, agora segura. Porque a Bíblia fala que casamento uma vez só. Você tem glorificado a Deus pela vida do seu marido, ou você diz assim, caraca, me casei mal. Se arrependimento na casa. Ou da esposa. E da sua casa. Se a casa é pequena, reclama que está pequena. Se é grande, reclama que está grande. Você reclama de tudo. Talvez você pensasse que eu fosse falar de outra coisa, eu não sei. Estou dizendo que é urgente nós mudarmos nosso comportamento de vida. Nossas criancinhas. Os pais precisam ter cuidado. Eu tenho conversado com Rosilene e eu me esqueço de muita coisa da infância. E eu até tenho vergonha de Rosilene, porque ela cuidou dos meus filhos de uma maneira muito exemplar. Porque eu acho que meus filhos devem ter feito assim essas coisas. Mas eu não vi, eu não lembro na minha cabeça. Eu só me lembro do primeiro cocô que eu limpei de Natan. Depois ele vai me bater. Porque Rosilene estava lá também toda entrevada na cama. E eu tive que encarar aquele negócio, aquele chocolate, aquele brigadeiro fora do ponto. Os filhos de vocês também fazem cocô, não fazem? Não sei por que estão assustados. Eu acho que fazem, né? Não fazem. Mas vamos deixar esse assunto de lado, o melhor, né? Porque o cheiro até a gente sente. Mas ela passou por muita coisa que eu não passei, que eu não me lembro. Até porque vocês que são casados estão com marido e esposas. Eu raramente posso ficar com minha esposa no banco. E muitas vezes não se valoriza a mulher do pastor, que abre mão do marido para estar na frente. Eu quero dizer para você que os pais que têm crianças pequenas devem sondar o coração e a boca de reclamar. Porque toda bênção que a gente recebe dá trabalho. Se você não quer ter trabalho com as bênçãos que você pede a Deus, você pode ter certeza, você é uma pessoa carnal, você não é espiritual, você não está iluminado pelo Espírito de Deus, você está vivendo no cemitério. Teu filho vai chorar de madrugada, você vai ter que passar a noite acordado. Essa é a tua missão, meu irmão. Você não pediu a bênção, não cuida. Se você quer trabalhar e você quer ser alguém na vida, você vai ter que se especializar na sua área, você vai ter que se dedicar, você vai ter que fazer pós-graduação, pós não sei o que, um monte de pós agora.
E isso vai dar trabalho, você vai perder tempo com a sua família, você vai perder tempo em alguma coisa, vai perder. Mas se você quer se especializar naquilo, mete a cara, mas não reclama, porque você está traindo maldição para você. Faça tudo com muito prazer. É urgente você ser iluminado por Cristo. É urgente você viver na sua casa como um pedaço do céu, no seu trabalho com gratidão, seja do que você, até enfrentando o problema. Isso é urgente. Olha, a Bíblia diz em Romanos, de uma maneira tremenda: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. A gente foi chamado para deixar as obras das trevas, as obras carnais. E a obra carnal é o quê? É tudo que fazemos que não agrada o Senhor e desonra as pessoas que estão próximas de nós. A grande reclamação de Rosilene atualmente, que eu estou muito nervoso. Eu acho que ela está mais. Mas como marido, neurônios a mais, e os homens têm esse privilégio, eu acho que eu vou rever se eu estou nervoso mesmo. Mas nós precisamos fazer uma autoavaliação da nossa vida. Como eu falei pela manhã, se for para brincar de ser crente, eu largo a Bíblia e deixo de ser pastor. Eu vou para qualquer outro lugar que não exija uma vida moral, ética e espiritual diante do Jesus que me salvou pela graça. Eu quero ser crente mesmo. Sabe? Eu quero que as pessoas olhem para mim: caramba, e esse cara, que chato. Não foi na praia domingo com a gente, não foi domingo à noite na festinha, não foi. Não foi por quê? Porque eu sou crente. Domingo é dia de eu botar minha Bíblia e levar e mostrar para o mundo: tem um povo que é santo e um povo que tem esperança nesse mundo. É urgente. Precisamos deixar as obras da carne. Segundo, só Jesus Cristo pode fazer isso. Porque só Ele é a luz do mundo. Só Ele é a luz do mundo. Em João capítulo 5, verso 25, a Bíblia diz assim: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Se eu e você somos crentes, somos ovelhas de Jesus, estamos ouvindo a voz de Jesus, e a nossa vida vai melhorar nessa semana. Nós vamos ter uma vida melhor. Por quê? Porque nós vamos mudar, nós pessoas. Nós vamos avaliar o nosso coração. Que hino lindo que a dona Leni cantou hoje. Está de parabéns, meu irmão. Se você parar de cuidar da vida dos outros, ficar prestando atenção no rabo dos outros e olhar para o seu rabo, para a sua vida, você já vai ter 50% de uma semana abençoada. Repreende língua amaldiçoada. A vida já é muito difícil de cuidar. Se você ficar se preocupando com a vida dos outros, vai ser pior ainda. Cuida da sua e deixa que Deus cuida da dos outros. Desperta ao tu que dormes. Se Cristo te ilumina, eu fico imaginando às vezes. Eu acho que eu estou ficando meio doido. Mas às vezes eu penso que se uma mulher adúltera aparecesse no nosso meio, todos nós estaríamos com pedras na mão para matá-la. A igreja que foi salva pela graça mata as pessoas. Jesus não autorizou o pecado dela, nem a elogiou. Mas Jesus deu uma chance para ela. Vá e não peques mais. A gente não fala isso para as pessoas. A gente vem com a pedra na mão. João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Na minha casa, no meu trabalho, onde quer que eu vá, eu não posso ter treva. Por que eu não posso ter treva? Porque eu sou crente. Eu sou crente. Eu pedi o Natan para preparar uma música para mim para domingo. Queria que ele fizesse um solo. Mas tem aí pelas internet. Quem é você? Do Para Tocar o Ano. E a música diz o seguinte, eu vou adiantar para você. Quem é você quando ninguém está olhando para você?
Quem é você quando o culto acaba? Quem é você na escola? Quem é você no trabalho? Quem é você no seu dia a dia quando as pessoas não estão? Um verdadeiro cristão se conhece quando ninguém está olhando. Isso é caráter. E para encerrar, para a gente poder ir embora, sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Se você não estiver brincando de ser cristão, se você não estiver no cemitério espiritual, nem estiver vivendo nas trevas, fazendo coisas que a Bíblia diz que não se deve fazer. Tem muita coisa feia que os crentes estão fazendo atualmente. Às vezes o pastor não sabe, a igreja não sabe, os líderes. Mas Deus sabe. Deus sabe. O que a gente faz de manhã, o que a gente faz de tarde, o que a gente faz de noite. Deus sabe. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. A gente pode esconder do pastor, esconder do presbítero, do diácono, mas a gente nunca vai esconder de Deus. O que nós fazemos quando ninguém está olhando para nós? Cristo te iluminará. Hoje eu convido você a viver uma vida longe das trevas, porque na sua vida é preciso reinar a luz. A maior alegria da minha vida no céu é que eu não vou pagar conta da âncora nem da light, porque Deus será o nosso gerador. Amém. Ele será a nossa luz. Amém. Para sempre. Amém. No céu nenhuma treva existirá. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Luz, é Ele quem ilumina. E Colossenses capítulo 3, verso 1, se você quiser ver, a Bíblia diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha a pergunta que o apóstolo Paulo faz, que a palavra de Deus traz. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Assentado à direita de Deus. Nós temos buscado as coisas lá do alto. Irmãos, eu estou encerrando, eu até vou guardar o sermão para você se sentir mais feliz. Eu estou encerrando. Eu não sei como que eu digo isso, porque eu acho que eu sou muito burro em falar isso para você. Mas você todos os dias devia pensar como é o céu. Sabe, você devia parar e pensar como é que vai ser. Você tem que pensar nas coisas lá do céu. Porque a esperança cristã está na ressurreição dos mortos e na chegada no paraíso. Aqui é tudo bom, mas no céu vai ser melhor ainda. A alimentação aqui é muito boa, mas no céu será melhor ainda. E para quem já tem me acompanhado, sabe que eu não tenho dúvida alguma de que dentro de alguns meses nós começaremos a obra. Deus vai abençoar as nossas mãos, a nossa vida, e nós vamos começar essa obra. Amém. Você pode ter certeza disso. Mas eu tenho um grande medo no coração e tormentos diários, ao ponto de em alguns dias entrar até em depressão, de ver uma igreja ser erguida com um templo belo, com pessoas vazias de amor e da luz de Cristo. Como já vimos, o crente pode ter ausência de amor e pode ter ausência de luz. Crente, para ter amor e luz, precisa ler a palavra, praticar a palavra e ter uma vida de oração. Eu peço a Deus todo dia, se for para construir um templo, para dar maior conforto para as pessoas, para termos salas para realizar nossos eventos, e para ter uma igreja carnal, sem compromisso com o amor uns com os outros, o Senhor me mata antes, me leva. O Senhor me tira.
inclusive da igreja, porque eu não quero ter esse desprazer de ter um templo grande com pessoas idólatras, vaidosas, prepotentes, que não conseguem chorar umas com as outras. É por isso que quando Deus me falou, desperta ó tu que dormes, eu me perguntei, será que eu estou morto? Eu não sei. No meu relacionamento com minha esposa, ela vê a luz em mim? Será que a reclamação dela de que eu estou nervoso é verdadeira? E você? Como é que tem acontecido com você? Como que você fala com as pessoas? Como que você trata as pessoas que estão à sua volta? Como que é a sua vida? Você é um santo da igreja, na igreja, um arrogante lá fora? Como é que as pessoas olham para você? Você agora não é mais seu, você é de Cristo. Porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Amém, Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos? Senhor, abençoa cada filho teu que está aqui nesta noite. Que a luz do teu Filho Jesus seja realidade na nossa vida, Amém, Pai. nas nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa universidade, na nossa escola. E por mais que estejamos passando por crises ou dificuldades, que o bálsamo de Gileade venha a ser derramado sobre nossas mentes e corações nesta noite. De maneira, Pai bondoso, que nesta semana não saia reclamações dos nossos lábios. Coloca gratidão em nosso coração por tudo que temos passado, pela nossa vida e por toda a realidade que o Senhor permitiu vivenciarmos. E que com gratidão no nosso coração, com a luz do Teu Filho brilhando no nosso dia a dia, o Senhor possa derramar as chuvas de bênçãos que o Senhor tem preparado sobre nós. Se hoje, meu Pai, algum filho Teu se renovou na Tua presença, se algum filho Teu tem sido pedra de tropeço e impedimento para que o Senhor realize milagres, se houve arrependimento hoje, que nesta semana essa vida possa ver como é bom agradecer o Senhor, porque é coração grato que atrai bênçãos que vêm dos céus. Faz isso, Pai, sobre as famílias aqui reunidas, e que essa cidade que nós tanto amamos possa se lembrar um dia que tinha gente aqui que a amava, que tinha gente aqui que brilhava, que tinha gente aqui que fez com que a cidade se tornasse melhor pelo simples fato de te servir com sinceridade, em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelos milagres que hoje estão sendo realizados, por tudo que o Senhor fez durante este dia. E eu quero te pedir um último pedido, quero te fazer um último pedido, que nenhum de nós aqui nesta noite tenha o desprazer de falar um dia o que essa artista falou no passado, de que ela trocaria tudo que tinha vivido por um casamento sério e longo. Senhor, que sejamos realizados na Tua presença, que plantemos com sabedoria a nossa vida, para que amanhã possamos colher com alegria, na certeza que é o Teu Filho Jesus que está conduzindo os nossos passos. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém? E amém. Amém. Eu queria chamar o Ministério de Louvor